Adore ao Rei da Glória. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Bem forte, a Ele a glória. Ai. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Pra sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Pra sempre. A glória é tua, Senhor. A glória é tua, Senhor. Pra sempre. Amém. A honra, a glória, o poder, o louvor, a adoração, o domínio pertence ao Senhor, ó Deus. Pertence ao Senhor. Pertence ao Senhor porque tu és digno. Tu és aquele que estava vivo, ó Jesus, e foi morto. E ressuscitou e está vivo para todo sempre. Tu és o Cordeiro de Deus. Como os 24 anciões, nós nos prostramos diante da tua presença e te damos glória. Glória. Glórias a ti. Glórias ao teu nome. Toda a terra, Senhor, está cheia, repleta da tua glória. A tua glória está em todos os lugares. Ela é inegável, irrefutável. Glórias a ti. Receba a glória, Pai. Receba o louvor, Pai. Receba a adoração do teu povo, Pai. Receba no teu trono. Receba, Senhor, o louvor que procede dos lábios da tua igreja. A igreja a qual Jesus Cristo, teu Filho, comprou com o sangue dele vertido lá na cruz. Ele comprou homens de todas as nações, de todas as tribos, de todos os povos, de todos os lugares, de todas as culturas. Ele comprou para que nós, a tua igreja, adorasse o teu nome na beleza da tua santidade, te dando glória, Senhor. Tu és o único digno de receber glória. Aleluia. Uma salva de palmas para o nosso Deus. A glória, a honra, poder e louvor.
ao único Deus. Amém. Uma bênção estarmos aqui mais uma noite juntos, né? Olhe para seu irmão aí, diga que bom que você está aqui. Diga maravilhoso, você está aqui. Isso é bênção. Está aqui para louvar. Nada importa, irmão, sabe? Nada importa. A gente se queixa de muita coisa, que não tem isso, não tem aquilo outro na vida. Você é daquele que faz tanta queixa a Deus, é assim você? Eu estava pensando isso ontem. Hoje de manhã, aliás, de madrugada, estou assentado em casa pensando nisso. Digo, meu pai. E quando me converti ao Senhor Jesus, eu vim de uma farra de 2 dias, eu estava bêbado. Eu não tinha nada. Era um perdido, sem perspectiva nenhuma futurista. E Jesus, Ele me tomou naquela noite de 1º de agosto de 1982. Ele me fez ir direto de uma farra para a igreja. E lá recebê-lo como meu Salvador. E Senhor, exclusivo Senhor. E me fez filho teu. Não só isso. Ele me deu o que eu nunca poderia ter. Me prosperou como eu nunca poderia prosperar. E me deu o privilégio de ser um ministro dos seus altares. Aleluia. Irmão, isso é incomparável. Ninguém merece isso. É o amor do Senhor. É a graça do Senhor. Você que está aqui hoje, que vai questionando Deus, que acha que Deus não fez isso por você, Deus não fez aquilo, Deus não te concedeu isso, Deus não te concedeu aquilo, que você orou, se estribuchou de orar, e você acha que Deus não ouviu a sua oração. A Bíblia diz assim, calai-vos diante de mim e sabeis que eu sou Deus. Ser exaltado entre as nações, ser exaltado em toda a terra. Eu quero te lembrar uma coisa, você não merece nada, você não era nada. E Deus te fez ovelha do seu pasto, do seu pastoreio, e Deus te deu o privilégio você está aqui diante da presença dEle, na sua igreja, louvando e o adorando. Que aqui tu quer mais que é isso. Tudo que Ele te dá, de tocável, de palpável, aqui vai ficar, aqui vai ser destruído. Mas aquilo que Ele fez na sua vida, não tem dinheiro que pague. Não tem voto que pague. Não tem oração que pague. Não tem gratidão que pague. É impagável. Adore a Ele, irmão. Adore a Ele. E pelo privilégio de um dia Ele dizer, vinde bendito do meu Pai. Porque possui por herança o reino eterno. Preparado desde a fundação dos séculos. Se alegre no Senhor, irmão. Porque essa tribulação vai passar. Amém? E virá outra.
E vai passar. E virá outra. E vai passar. E virá outra. Vai passar. Mas em nenhuma delas você vai sucumbir. Glorifique o nome de Deus. Por favor, abra a sua Bíblia no livro de Jeremias. Jeremias 29, 11. Pode sentar. Vinte e nove, 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Acharam todos? Digam amém. Amém. Deus diz assim na sua palavra. Vamos todos levantar, gente? Bora descansar. Vamos descansar de pé. Só fica sentado quem está doente. E se quiser ficar bom, curado, diz assim: eu sei, eu é que sei, que pensamento tenho a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Amém? Espírito Santo de Deus, nós colocamos essa palavra em tuas mãos, para que o Senhor, através dessa palavra, venha ministrar no coração de cada um dos teus filhos, Senhor, em nossas vidas, em cada pessoa aqui dentro. Que o Senhor venha revelar, que o Senhor venha trazer algo ao coração, que o Senhor venha trazer esperança, que o Senhor venha trazer luz ao coração, que o Senhor venha trazer força, venha trazer um brilho, venha trazer uma palavra de sabedoria, uma palavra de incentivo, uma palavra de tirar pessoas de estarem prostradas, desanimadas, enfraquecidas. Traz uma palavra de ânimo, de força, de graça, de poder, de vida, de cura. Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos em tuas mãos para sermos usados pelo Senhor. Pedimos que venha sobre nós com espírito de sabedoria, de entendimento, de revelação, de cura e de restauração, para que a tua igreja seja abençoada, para que cada um dos teus filhos que nesta noite se faz presente, assim como aqueles que estão nos assistindo pelo canal do YouTube desta igreja, seja também abençoado, Pai, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Nós somos agradecidos. Amém. Pode sentar-se. Nós temos explicado a vocês constantemente, né, o concordar com Deus, né, o concordar com Deus. E o concordar com Deus não é simplesmente dizer assim: Deus, eu concordo com você. Né? Deus fala algo e você concorda com Ele. Não, está um pouco além disso. Acima de tudo, você deve concordar com a palavra de Deus e agir de acordo como ela se expressa
em relação à sua vida. E isso é interessante, né? Porque você deve concordar com Deus, com o que Deus fala da sua vida. Porque Deus trata como ser humano, cada um de uma maneira. Amém? Então você pega a sua mão, levante sua mão, assim, aponte para você, e diga assim: Deus está comigo. Eu e Deus. Deus fala comigo. Diga: Deus me dá um tratamento pessoal. Ele e eu. Eu e ele. Amém? E é dessa maneira que Deus age. Então, concordar com Deus não é simplesmente você abrir a boca 1, 2, 3, 4 vezes e ficar repetindo como se fosse um mantra. Dizer: eu concordo com Deus, eu concordo com Deus, eu concordo. Não é só isso. Significa também você concordar com sua palavra e com aquilo que ele expressa pela sua vida. Por exemplo, a Bíblia diz que o homem prudente é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E quem é esse tipo de pessoa? Quem é esse homem? Esse homem é aquele que ouve a palavra e pratica. O que ele quer dizer? Ele ouve a palavra, ele põe em prática. Ele procura viver aquilo. Muitas vezes você não sabe como isso funciona. O que é eu concordar com Deus? O que é eu ter fé e Deus fazer um milagre? Como é que eu entendo isso? Esse é o problema, você quer entender. Você não tem que entender nada. Você tem que fazer. Só isso. Jesus disse para Pedro: Pedro, vai ali, vai, toma aqui. Vai, pega teu anzol. Vai lá no lago. Joga teu anzol. Você vai pegar um peixe. E quando você pegar um peixe, abre a boca do peixe, vai tirar uma moeda. E paga o tributo por mim e por você. Ok, Pedro? Tá bom. Isso é uma coisa absurda. Eu ir no mar, pescar um peixe, abrir a boca do peixe, tirar a moeda e devolver o peixe ao mar. O peixe é só um mensageiro. Aquele peixe não era para se comer. Era um peixe que trazia a bênção. Você entende algo dessa natureza? Eu não. Você acha que Pedro entendeu? Eu creio que não. Eu nunca vi isso. Mas Pedro foi lá e o quê? E fez. Foi o que ele fez. Ele concordou com Jesus. Tá bom, Senhor, aceita a sua palavra. Tá bom, vou fazer assim. E é isso que Deus quer de você e de mim. São coisas bem simples de fazer, mas que às vezes nós pensamos que é algo assim muito complexo, muito difícil de fazer. Crer é simplesmente crer, acreditar naquilo que está escrito. Acabou. Quando você compra um aparelho doméstico, uma televisão, um eletrônico na sua casa, ou você compra um guarda-roupa, aquele que vem todo descasque, você quer montar o guarda-roupa, você não quer chamar Júnior, né, nosso técnico, né, supervisor e armação de móveis. Aí você mesmo quer montar. Vou montar meu guarda-roupa. Você consegue, por quê? Dentro daquelas caixas vem um manual com todas as pecinhas pequenas, ensinando a você como colocar cada peça e montar o seu guarda-roupa. Porque o fabricante, ele deu aquele manual. Tudo que se fabrica hoje tem um manual. Você compra um carro, tem um manual para saber como é que o carro funciona. Você quer saber como é que funciona a sua fé com Deus? Leia o manual. Estude o manual. A Bíblia é o manual. Você não adianta, nenhum livro vai te ensinar isso. Se o livro te ensinar isso, é que ele vai citar a Bíblia. Mas a Bíblia é o livro mais eficaz. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque
cuidais nela, ter a vida eterna, e será ela que de mim testificam. Então você tem que examinar a Escritura para saber como viver. É um manual de como você alcançar as coisas de Deus. Como é que você alcança as coisas de Deus? Como é que você obtém as coisas de Deus? E a maneira que nós estamos ensinando é que você deve, acima de tudo, concordar com o que Deus fala. E isso é uma coisa extremamente difícil. Porque a fé, ela trabalha no invisível, você não vê as coisas acontecer. E nós fomos treinados para no tocar, no ver, no olhar. Nós estamos acostumados com isso. É difícil você esperar uma coisa que você não vê. Mas a única coisa que lhe dá subsídio para você esperar com convicção é a fé. É você concordar com que a palavra de Deus está falando a respeito de algo sobre você. Eu tenho pregado aqui, e muitas vezes nós temos a dificuldade de receber de Deus algo que Ele tem para a gente. Às vezes você pensa que isso aqui é muito grande para mim, isso aqui está acima da minha capacidade, isso aqui está acima da minha vida. Eu não pensei nisso, eu não vi isso, eu não vejo assim. E isso, às vezes, se mistura com aquela falsa humildade das pessoas, né? E essa falsa humildade, na verdade, não é uma falsa humildade. É um espírito de incredulidade que ele não consegue enxergar como Deus enxerga. Aí ele usa a humildade para dizer que eu não mereço, eu não tenho, ou eu não preciso disso. E se Deus quiser lhe dar? E se Deus quiser te abençoar? Você vai recusar? Claro que Deus não vai lhe abençoar para você gastar no seu próprio prazer, seu deleite, mas para o louvor da glória dele. Qual foi o hino que nós acabamos de cantar, a última música? A Ele a glória, não foi? A Ele a glória. Então tudo que você tem, obtém, tudo que você toma posse, é para a glória dele. Se você não tem, é para a glória dele. Se você tem, e tem muito, é para a glória dele. Mas uma coisa é certa: se você não concordar com Deus, não tem como você obter algo dele. E Tiago fala isso, que o homem quando duvida, a dúvida não concorda. Quando você está duvidando, você não está concordando com Deus. Você está chamando Deus de mentiroso. Então você não está concordando com ele. Aí então, quando você duvida, o apóstolo Tiago, ele diz o seguinte: que o homem como duvida é como onda do mar. Como é que a onda faz? Ela vai, ela vem, ela vai, fica espumando ali, vai, vem. Está entendendo? Diz que o homem que duvida é assim, é o homem que não concorda com a palavra de Deus, que ele acha um absurdo. E ele complementa dizendo que tal homem nunca receberá alguma coisa da paz do Senhor. A gente pergunta, é porque Deus não quer dar? Hipótese alguma. Deus quer abençoar, Deus quer dar, Deus quer que você tenha uma vida boa, abundante. Eu não estou dizendo a você que você não vai ter luta, não vai ter aflição, não vai ter tribulação. Entenda, porque as pessoas entendem mal isso, meu irmão. Entendem mal. Deus te dá uma vida abençoada, cheia de bênção. Não quer dizer que você não vai ter dificuldade. Não quer dizer que você não vai ter luta para conquistar aquilo que Deus está dando a você. A coisa não é de mão beijada, isso não cai do céu como se fosse uma coisa simples. Quando Deus disse a Josué, a palavra que liberaram para Josué: Josué, tenho dado Jericó em tuas mãos. Josué, beleza, Deus? Entre e tome posse. Mas como foi que Josué tomou posse? Debaixo de luta, debaixo de batalha.
Ele concordou com Deus, mas ele entrou para tomar posse. Ele se apossou, tomou a cidade. O que eu quero dizer a você é que aquilo que Deus te promete, muitas vezes, vem com luta, vem com batalha, vem com guerra. Viu? Não, a coisa não vem simplesmente sobre a sua vida. Deus, porque Deus me prometeu, a promessa de Deus, não vem problema. Mas, bispo, a Bíblia diz que a bênção de Deus enriquece, não acrescenta dores. Tudo bem, ela vai te enriquecer, porque você vai ser abençoado. Mas você vai ter luta, você vai ter batalha, porque existe alguém que não quer que você seja abençoado. Existe alguém interessado que você negue. Existe alguém interessado que você duvide. E se você não tiver essa visão, que as coisas vêm para você e automaticamente acontecem, não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha junto com você, com a sua fé. Deus trabalha junto com o seu crer, com a sua disposição a acreditar nele. As coisas não acontecem como passo de mágica, não é bem assim que as coisas acontecem. Deus trabalha com a sua fé. Tiago lhe diz que a fé sem as obras é morta. Por quê? Se você tem fé, sua fé tem que gerar alguma coisa. A fé gera obras. Ela tem que gerar. A fé, ela trabalha. A fé é dinâmica. Eu tenho um estudo no YouTube, chama A Dinâmica da Fé. É bem já antigo. Ele tem muitas visualizações, muitas pessoas já viram, já olharam. E é muito bom. E toda vez que eu vejo esse estudo, eu me surpreendo com aquele estudo. Porque a fé é dinâmica. O que é uma coisa dinâmica? Uma coisa dinâmica quer dizer que ela não é estática, ela não é parada. Ela está andando, ela está em movimento. A fé é algo que está em movimento porque ela está realizando obras. A fé está produzindo obras. Se sua fé ela não realiza, ela não produz obras, você tem que ver a sua fé. Como é que está a sua fé? Será que sua fé tem sido uma fé morta? Morta. Ou a fé inativa? Você está entendendo? O sujeito se formou aqui em tal profissão e ele em ótima profissão. Mas só que ele nunca exerce essa profissão. Então ele tem uma profissão, mas essa profissão na vida dele é o quê? Morta. Porque ela não está a atividade, ela não está gerando obras. A fé, ela tem que gerar. É isso que Tiago fala, que a fé sem obras, ela é morta. E para a fé gerar obra, você tem que começar a concordar com a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai fazer com que a sua fé gere obras. Porque tudo que a sua fé pode gerar está na palavra. Jesus disse a Pedro, depois de pescar uma noite toda, Pedro empresta o barquinho a Jesus de manhã, Jesus prega, e lá pela manhã, um sol quente, Jesus diz assim, Pedro, vá, lança-te no mar de novo e joga a tua rede do lado direito. O que é que Pedro disse? Pedro diz assim, olha, eu pesquei a noite toda. Postura natural. Estão entendendo? Naturalmente, aquela pessoa tem aquela postura. Eu penso naturalmente. Tem pessoas que são naturais. Ela não consegue passar do natural. Ela não consegue vencer o natural. Elas pensam naturalmente. Pessoas que são crentes de boa intenção, coração bom, mas vive uma vida natural. Ela não consegue entrar no sobrenatural de Deus. E a vida de crente é uma vida sobrenatural. Porque a palavra de Deus é algo sobrenatural. A fé é algo sobrenatural. O conceito de igreja é sobrenatural. O conceito de ir para o céu é sobrenatural. A gente é sobrenatural. Então você tem que entrar no sobrenatural. E a fé te chama, te convida, te convoca a isso. Certo? E Pedro, ele obedece. Ele disse assim, Senhor, nós pescamos a noite toda. Porque nós somos assim, pescadores, sabemos pescar muito bem. Então, esse é o conceito natural de Pedro. Mas ele diz assim, mas sob a tua palavra, debaixo da autoridade da tua palavra, nós vamos jogar a rede. E eles pescaram uma quantidade enorme de peixe. Outra pregação vamos falar sobre isso. Certo? Mas o que eu quero dizer a você, que a maneira que você tem que concordar é essa. É a linguagem de Deus. A linguagem de Deus é a linguagem da fé. Aprenda isso.
Isso está lá desde o Gênesis. O mundo era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz e houve luz. E Pedro, ele ensina, e diz que os mundos que foram criados hoje, eles foram criados pela palavra. E pela palavra, Deus sustenta esse mundo. Então, Deus criou esse mundo com a fé dele. A fé nele mesmo, é claro. Então, ele faz o mundo, ele cria o mundo dessa maneira. E essa é a base de Deus fazer tudo na vida. Em nossa vida é com a palavra. É a linguagem de Deus. Lembre, vai ser sempre a palavra de Deus na sua vida. E uma das coisas interessantes é que o seu intelecto, o nosso intelecto, ele gosta de interferir. A sua mente racional. Eu creio no batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Mas porque muita gente quer ser batizada, ela não é batizada. Porque no momento que Deus quer descer sobre ela o Espírito e batizá-la, a mente dela entra, ela quer entender. E quando ela quer entender algo sobrenatural com a sua mente, ela interfere naturalmente e bloqueia uma ação do Espírito na vida dela. Assim, muitos milagres em nossas vidas, eles são bloqueados por nós não entendermos e queremos entendermos com nossa mente, porque a gente não tem, muitas vezes, a capacidade, ou a incredulidade, vamos dizer assim, de concordar com o que Deus está dizendo na sua palavra. Ou melhor, com aquilo que Deus prometeu a você. Deus prometeu alguma coisa a você? Quem tem promessa de Deus, levante a mão. Está confirmado na palavra? Se está confirmado na palavra, você um dia vai receber, basta não duvidar. Eu falei sobre isso semana passada. Jesus, quando entrou em Nazaré, tentou fazer muitos milagres. A Bíblia diz que ele não conseguiu fazer muitos milagres. E ele explica. O autor explica, o escritor do Evangelho explica, e diz assim, olha, e Jesus ali não fez muitos milagres por causa da incredulidade do povo. Aí, o que é incredulidade? É não crer. Não crer em quê? Não crer na palavra. Não concordar com o que a palavra diz a respeito de um milagre que Deus preparou para as nossas vidas. Se Deus preparou um milagre para você e você não crê, você não concorda. Então é provável que você não receba um milagre. Porque Deus não vai empurrar na sua goela abaixo um milagre que você não crê. Porque quando a gente não crê, a gente não quer. De alguma maneira, a incredulidade, ela barra a mão do Senhor sobre a vida da pessoa. Então, falar a linguagem de Deus, concordar com Deus, é a melhor coisa, certo? A Bíblia fala de duas pessoas não podem andar juntas se as duas não estiverem de acordo. Isso está lá em Amós 3:3. Pode? Não pode. É por isso que casamento é um negócio difícil. E Deus interfere nesse negócio de uma carne só, de osso do osso, carne da carne, porque as cabeças são diferentes. Personalidades, perfis, muitas vezes o caráter, são diferentes. Mas como unir tudo isso? Você só consegue unir tudo isso com a palavra de Deus. Não existe método humano que você consiga unir isso com perfeição. Só a palavra. Porque Deus falou, pela boca de, claro, Adão que fala, essa será osso do meu osso e carne da minha carne. Esse é o milagre do casamento, não é?
Porque pelas vias normais humanas, casamento é para dar errado. Mas pelo poder de Deus. É por isso que você que é casado e vai casar e quer casar, introduza Deus no seu casamento. O seu casamento está dando errado ou deu errado porque Deus não está dentro do seu casamento. Acredite. Porque se tivesse, daria certo. Não tem como estar Deus, está dentro de algo, reinando e dá errado. De alguma maneira o seu casamento não está concordando com o que está escrito. E aí vem os embates, as discussões, as brigas, os divórcios, os desquites e as separações. E às vezes, sabe o que acontece? Deus fala uma coisa de você, você fala outra. Deus fala 2, você diz 4. Deus diz certo, você é errado. Deus diz verde, você é vermelho. Aí você... Como é que você vai alcançar algo na sua vida se você não concorda? Olha, eu estou pregando isso para você, eu quero levar a você, igreja. A gente vai bater esse ano todo falando sobre isso. A gente tem que mudar a visão. Você tem que mudar a visão. Você tem que sair daquele patamar religioso. De vir para a igreja com a sua Bíblia, sentar aqui, ficar olhando na minha cara, e depois quando sair do culto, hoje o bispo pregou direitinho. Hoje o bispo pregou bonitinho. E depois assim, não gostei da pregação hoje. Hoje o bispo bateu muito forte na gente. Hoje, poxa, olha, o pau quebrou na igreja, viu? Foi palavra dura. Tu tem que parar com isso, tem que mudar a sua vida. Você tem que ver o que Deus quer com você. Você tem que ver como Deus quer que você haja com Ele. Eu estou falando você e Deus, relacionamento com Deus. E você só pode desenvolver isso através da sua palavra. E eu quero dizer uma coisa mais forte ainda. O seu marido não tem nada a ver com isso, sua mulher não tem nada a ver com isso, seu filho não tem nada a ver com isso, não. É você e Deus. Ninguém tem a ver com nada, é uma coisa pessoal. Claro que a nossa obrigação é introduzir essa questão dentro do nosso lar, nossas esposas, nossos filhos, família, para que a nossa família cresça. Mas independente disso, Deus ele tem uma cobrança pessoal. Ele e você. Os discípulos, as pessoas ficavam dizendo que Jesus era várias coisas. Profeta, é Elias, é fulano, é Beltrano, é ciclano. E Jesus chegou para os seus discípulos, ele falou dessa maneira, e vós dizeis que eu sou o quê? Na opinião de vocês, quem eu sou? Ele se dirige para quem? Para os seus. Qual a definição que você tem de mim? Isso depende muito de como você vê Deus, de como você lidar com Deus. Depende muito disso. Porque a maneira que você lidar com Deus, se essa maneira for na palavra, não se preocupe, você só vai ter a ganhar diante do Senhor. O que a Bíblia ensina, o pensamento e da intenção de Deus para com você. Qual o pensamento e a intenção de Deus para com você? Quando nós lemos no início da pregação, Jeremias 29, 11, né? Deus fala assim, olha o que Deus disse, primeira pessoa ele, ele. Eu sei que pensamento, quem sei que pensamento eu tenho a respeito de vocês. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim, o futuro e a esperança que vocês desejam, uma coisa esperançosa. Mas o que é que Deus está falando aqui? Eu é quem sei. Aleluia. E aí, tu não sabe nada.
Mas por que Deus está falando isso? Eu vou te explicar. Esse versículo, ele foi falado por Jeremias, o profeta Jeremias, em pleno cativeiro babilônico. O povo estava dentro do cativeiro. Está entendendo? E ele sabia que o cativeiro seria longo, seria de 70 anos, que Deus tinha falado. Mas o que acontece? Eles não tinham esperança. Eles perderam a esperança, né? Como eles perderam a esperança, estamos acabados, vamos ser todo mundo destruído. Nada de novo. Você sabe, né? Pode esperar o pior. Era o que eles esperavam, o pior. Às vezes acontecem situações que você espera o quê? O pior. Aí Deus entra para alertá-los. Eu é quem sei, não vocês. Os pensamentos que eu tenho a respeito de vocês. Não o pensamento de mal. O que é que Deus está dizendo? Eu não quero te fazer nenhum mal. Eu não tenho para você a maldade, eu não tenho para você castigo, eu não tenho para você miséria. O que eu tenho para vocês é um futuro maravilhoso. Um futuro de esperança. Ainda que vocês estão nessa situação, olhe bem, o que é que Deus traz? Uma palavra de esperança. Por mais que você esteja numa situação difícil, Deus nunca vai lhe dar uma palavra de desesperança. Uma palavra de destruição. Deus vai te dar uma palavra de esperança. Uma palavra de vida, uma palavra de cura. Sempre tem uma boa palavra para você. É por isso que ele diz, eu sei que pensamento eu tenho a respeito de vós. Eu sei qual é o pensamento que eu tenho. Aleluia. Se Deus tem esse pensamento com Ele. O que Deus está pedindo assim, concorde comigo. Vá, concorde comigo. Isso aqui, ele é um princípio, da vontade e do desejo de Deus para com a minha e a sua vida. É um princípio. Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, Jesus falando isso, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão de acontecer. O que é que acontece? Né? Nós temos esse problema, né? E a gente tem que ter o cuidado de não desenvolver em nossa vida um padrão negativo de vida. O que é aquele padrão negativo? Eu chamo esse padrão negativo de efeito Hardes. Para você entender o que é efeito Hardes, você tem que voltar um tempo atrás, né? E assistir aquele desenho animado Lip e Hardy. Quem já assistiu? Era a hiena e o leão. O leão era muito otimista e muito para frente, sempre dizia que ia conseguir, mas Hardy, a hiena, dizia assim, Lip, não vai conseguir, Lip, não vai dar certo. Tudo dele era negativo. E o pior não é isso, que no fim de tudo dá negativo. Sabe por quê? Padrão negativo. E o Espírito Santo, ele nos chama, a atenção para o fato de desenvolvermos um padrão negativo de conversas e respostas espirituais e, com frequência, utilizamos palavras como eu não posso, eu tenho medo, eu não tenho condições, eu nunca vou conseguir, eu não sou capaz. E a Bíblia, ela fala totalmente, o contrário. Quando Deus, através da sua palavra, diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não temas, eis que estou contigo, Muitas vezes nossas palavras estão em total desarmonia com a Bíblia. Desta maneira, discordando do nosso Deus, andarão dois, pois, juntos, se um não está de acordo.
Então, concordar com Deus é você concordar com a palavra. Às vezes, o padrão negativo, o seu, derrotismo, de incapacidade, veio lá do mundo, sofreu do mundo, lá seus traumas, seus problemas. Mas quando você vem para Cristo, se você orar e buscar, o Espírito Santo, ele tem poder para desfazer isso da sua vida. Esse padrão. E você viver o melhor de Deus. Você quer ver uma coisa? Por que Israel não teve o melhor de Deus? Por que Israel não absorveu o melhor de Deus? Por que Israel não se apossou do melhor de Deus quando Moisés foi invadir a terra prometida? Porque quando eles pararam diante da dificuldade dos gigantes, né? Foi o que eles disseram: ah, não, a gente é fraco para esse povo aí, rapaz. Eles são como gigantes, diante dele é como gafanhoto. Não dá, a gente não vai vencer, a gente não tem condição, a gente não tem capacidade. E o povo, e qual foi a ordem de Deus? Entre, avance e tome a terra. Essa foi a ordem de Deus. Ora, eles discordaram de Deus. E por discordarem, esses foram 600.000 homens de guerra. Morreram no deserto. Ficaram rodando. Até que Deus eliminasse esses 600.000 homens, porque Deus estava eliminando do meio do povo, sabe o quê? A incredulidade, os incrédulos. Lembra quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo? Quando entrou na casa de Jairo, de ficar de fora, botou todo mundo de fora, os incrédulos, e só entrou com João e Tiago. E Pedro, não foi? Chegou lá e ressuscitou a menina. A menina, por quê? Os incrédulos. A incredulidade, gente, elimina os milagres das nossas vidas. A gente tem que entender isso. Então, uma das coisas que tem que fazer na sua vida é não discordar de Deus. Eliminar a incredulidade de sua vida. Eliminar dúvidas da sua vida. Como eu elimino? Crer na palavra de Deus. E como é que eu creio? Crendo. Eu não entendo isso, não precisa entender, basta crer. Paulo diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza, suprirá cada uma das nossas necessidades, segundo sua riqueza em glória, em Cristo Jesus. Ele entendia? Não. Mas ele entendia que Deus tinha aquele poder supridor. Você não tem que entender o mecanismo que Deus usa para as coisas acontecerem. Mas Deus quer que você creia que Ele pode fazer, que Ele tem como fazer. Amém? O diabo quer que você desenvolva um padrão negativo de Deus e da sua palavra. Se você ler Gênesis, olha o que Deus fala para Adão e para Eva, o que é para você e para mim, é para nós. Deus diz assim: ó, assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeita-na, tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que se rasteja pela terra. E Deus disse ainda: eis que eles tenho dado as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra, todas as aves do céu, e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego e vida, e erva verde livre lhe servirá de mantimento. Assim aconteceu. Está em Gênesis 1, 27 a 30. Mas olha o que acontece. Isso é o que Deus tem para você e para mim. Eu quero que você entenda isso. Isso foi uma ordem de Deus para Adão e Eva. Mas só que o diabo está de olho nas promessas que Deus tem para a sua vida. Porque o diabo é invejoso. Porque ele tinha tudo isso para ele. Só que ele perdeu pela rebelião dele, pelo pecado dele. Porque ele duvidou de Deus, ele foi incrédulo, não acreditou em Deus, se rebelou e perdeu tudo que tinha.
E hoje o diabo quer fazer a mesma coisa com a gente, quer que a gente perca as benesses que Deus tem para a gente. E ele vai usar de todos os meios para você não receber, para você não se apossar. Entenda isso. E se você não for vigilante, você perde, né? O diabo induz o ser humano a negar a verdade, pois ele bem sabe que quando negamos a eficácia da palavra, automaticamente perdemos a promessa contida naquela palavra para nossas vidas e nossa família. Foi por isso que aconteceu com Adão e Eva. Que é que Adão, ele estava no paraíso, né? Aí diz assim, mas a serpente é mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu, a serpente, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, vocês não podem comer, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe no dia em que vocês comer dele, abrirão os olhos, certo? E serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu ao seu marido, né? E ambos comeram. E está lá escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 6, essa passagem. Mas o que é que você vê aí? Você vê o diabo, ele duvidou, ele colocou em xeque o caráter de Deus. E o diabo faz muito isso com a gente. Às vezes a gente está passando uma situação tão difícil que a gente pensa, será que realmente Deus vai fazer isso? Será que Deus pode fazer isso? Será que Deus pode me abençoar dessa maneira? Como será isso? Aí você fica pensando naquela situação, se pode ou não acontecer, se vai ou não acontecer o que você está pensando. E você deve parar, olhar e enxergar. O que é que a palavra de Deus está dizendo de você? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir pela palavra de Deus. Você tem que escolher. Ou você ouve pela palavra de Deus, ou você ouve pela palavra do diabo. Na verdade, foi essa escolha que Eva teve. Ela poderia ouvir pela palavra que Deus falou, ou poderia ouvir pela palavra do diabo. E esse dilema, essas escolhas, estão todos os dias, você enfrenta todos os dias na sua vida. Porque a nossa vida é vida em fé, de fé em fé, de dia a dia, momento a momento. E você tem que escolher se você vai viver concordando com Deus pela fé, concordando com o que a palavra de Deus diz, ainda que seja algo absurdo, ainda seja algo que as pessoas dizem que isso é absurdo, isso é uma coisa que não dá para pensar nisso. Isso é uma lenda, isso é uma história. Mas Deus, Ele traz essa escolha, esse dilema para você, você tem que escolher. E o diabo, ele conseguiu enganar Adão e conseguiu enganar Eva, mas como ele conseguiu enganar? Ele fez com que os dois não concordassem com Deus. Não é verdade? Não foi que, qual é a promessa de Deus? Por concordar com Deus, qual é a promessa? O que eu li primeiro, lá no capítulo 1. Domínio, crescimento, prosperidade, bênçãos. Esta era a promessa e o plano de Deus para a vida de Adão e Eva. E para nós. Caso eles concordassem com Deus. Quando o diabo se intromete, o que é que o diabo quer? O diabo quer que eles não concordem, que eles não aceitem. E essa é a questão. Então eu quero que você saia daqui hoje. Estude a Bíblia. Creia nas promessas que Deus tem prometido na sua palavra. Essas promessas não é um sistema de teatro. Não é conto da carochinha. Essas promessas são palavras para você se agarrar, para você abraçar. São palavras que mudam a vida, que transformam.
São palavras que fazem você alcançar, obter, conquistar, crescer. Mas você tem que concordar com Deus. E esse concordar não depende da situação, do momento e da condição que você está passando agora. Lembre-se, Deus não trabalha com sua situação, Deus não trabalha com a sua condição. Lembre-se que Deus está acima da sua condição, da sua situação. Deus está acima de tudo. E quando Deus faz algo e promete algo a você, Ele só quer que você acredite nele, que você creia. Porque quando você acredita, é o voto de confiança que você dá ao Senhor. Amém? Deus nos abençoe essa noite.